Olá, no Estúdio Rap de hoje a gente vai bater um papo com ele que frequenta a Alphaville há mais de 15 anos e que jogou futebol por mais de 20. Jogou tanto aqui no Brasil quanto fora. Ele foi gestor-geral do GRB, do Grêmio Recreativo Barueri, e hoje é secretário de esportes de Barueri. Demétrios Ferreira Leite, tudo bem? Tudo bem. Que bom ter você aqui. Como é que foi que você resolveu morar em Alphaville? Por quê? Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu conheci Alphaville há mais de 15 anos, como você falou, e os jogadores, na época, quando eu estava no Palmeiras, já tinham comprado casa aqui e falavam de Alphaville, que era um lugar muito gostoso de morar, e aí eu vim conhecer também, gostei e comecei a frequentar já desde aquela época. Você tinha um flat aqui então, aí você recebeu várias propostas, acabou indo morar fora e quando você voltou, aí você resolveu fixar residência mesmo. Isso, é. Comprei um flat aqui, acho que foi no ano de 2000, 99 ou 2000. E aí já estava fora também, já estava jogando na França. Mas sempre tive a vontade e a certeza de quando eu voltasse para o Brasil eu iria morar em Alphaville. E foi o que aconteceu. Vamos falar um pouquinho então sobre essa sua história, assim, de vida mesmo, né? Até para quem de repente ainda não sabe, entender melhor quem é o Ferreira, como o pessoal costuma te chamar. Você nasceu em São Paulo, na Zona Sul? Nasci em São Paulo. Quando que você começou a jogar futebol? Na verdade, eu comecei no futebol de salão. Desde os 8 anos de idade, eu comecei a jogar futebol de salão em Santo Amaro. E passei por vários times, Banespa, GM. E aí, em 90, eu entrei no Palmeiras, no juvenil do Palmeiras. Comecei a jogar futebol de campo. E fiquei 5 anos no Palmeiras. E depois dali começou a minha trajetória dentro do futebol. Já que você começou no Palmeiras, é para esse time que você torce hoje? É o time do coração? Na verdade, meu pai era São Paulino, né? E eu gostava de São Paulo. Mas depois, por ter passado 5 anos no Palmeiras, eu tenho um carinho, uma admiração pelo Palmeiras e torço pelo Palmeiras ganhar. Não sou aquele torcedor fanático. Mas se for para torcer para algum time, eu torço pelo Palmeiras. Entendi. Bom, aí você ficou então esse tempo no Palmeiras, depois você foi pro 15 de Piracicaba, né? Isso, fiquei 5 anos no Palmeiras, cheguei em 90, joguei 1 ano no juvenil, subi pro júnior, tinha 2 anos de júnior ainda, depois comecei a treinar já no profissional. Em 92, naquela época da Parmalat, que tinha um time que foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, e eu fazia parte do elenco. Mas jogar era difícil, porque eu estava subindo do júnior, as leis na época era outra, totalmente diferente do que é hoje. O jogador de base não tinha tanto valor igual tem hoje. E aí eu comecei a treinar no profissional já naquela época, mas era difícil jogar, porque tinha Parmalat e precisava de um jogador, eles não pegavam da base. Comprava o jogador. Então, mas para mim foi muito bom porque eu fazia parte do grupo, treinava, viajava com eles, fazia pré-temporada, uma vez ou outra ficava no banco. Então para mim foi um aprendizado grande de conviver com aqueles jogadores, que acho que 80% do time do Palmeiras era a base da seleção. Seleção brasileira. Então, para mim, foi muito bom ter vivido ali naquela época com aqueles jogadores. Eu aprendi muito, para minha carreira serviu muito também. Você teve um ídolo, assim, nessa época, já que a gente está falando dos jogadores, né? Você aprendia muito com eles. Mas tinha muitos jogadores ali, tinha César Sampaio, Mazinho, Zinho, Edmundo, Evair, Roberto Carlos, Clebão, Antônio Carlos. Então, era todos jogadores que jogavam na seleção naquela época. E para mim eu aprendi um pouco com cada um deles, foi muito bom para mim ter aprendido com eles. Bacana. Bom, e depois disso, o que aconteceu? Aí em 95 a TAM comprou o meu passe, fui pro 15 de Piracicaba, fiquei 2 anos lá, depois fui pro Guarani, fiquei 1 ano e meio no Guarani também, e aí do Guarani em 98 eu fui para França. Como veio esse convite para atuar, para jogar fora do Brasil? Esse ano que eu joguei no Guarani, nós fomos muito bem no Campeonato Paulista. Perdemos, acho que semifinal ou quartas de final, oitavas de final pro Palmeiras. E a gente tinha um time muito bom. E eu fiz um campeonato bom esse ano. E aí apareceu esse time interessado da França. Eu fui emprestado 1 ano. Meu passe ainda era da TAM, fui emprestado 1 ano para lá. E aí deu 5 meses, eles já quiseram me comprar. Conversaram com a TAM e compraram meu passe e assim eu já assinei um contrato de 4 anos. Então fiquei 5 meses lá, 6 meses, e aí eles já me compraram e eu assinei um contrato de mais 4 anos. Fiquei só 1 ano nesse time, depois um outro time já me comprou também na França. Uau, não, então peraí, quanto tempo você ficou na França? Na verdade eu fiquei 10 anos, fui para ficar 1. Nossa! Fiquei 10 anos. Gostou da França então? Na verdade, não pensava em ficar esse tempo todo, né? Na verdade também nunca pensei de ir para a França, né? Apareceu essa oportunidade. E na época eu estava no Guarani, o Guarani também estava numa situação financeira difícil.
E aí tudo acumulou para que eu fosse para a França, né? E foi lá que você, na verdade, construiu um pouco também da sua vida pessoal? Foi lá que aconteceu o casamento? Como que foi? Na verdade, eu já tinha casado, minha esposa é brasileira, né? Eu casei com ela em 95, então já fui casado. Você já foi casado? Já fui casado. Nós não tínhamos filho ainda. Ah. Então tem hoje o Dimitris e o Murilo que nasceram na França. Meus 2 primeiros filhos nasceram lá na França. Um nasceu em Nancy, o outro nasceu em Bastia, que é na Córcega, que é uma ilha entre a França e a Itália. O segundo filho nasceu lá. E depois nós viemos para o Brasil em 2008. E aí nasceu a Dimitra em 2009, que é nossa terceira filha. Que bacana. Bom, fala um pouquinho então sobre a sua experiência assim lá na França. Além do futebol, né? Porque você teve uma vida social lá, seus filhos estudaram lá, a primeira infância foi toda lá, né? Na verdade, hoje é muito fácil, é bem mais fácil ir para a Europa, para qualquer outro lugar, do que na época que eu fui. Eu fui em 98, e aí o Raí tinha acabado de voltar do Paris Saint-Germain, então eu era o único brasileiro na França, que jogava na França. Fui em 98 durante a Copa do Mundo, e eu era o único brasileiro que jogava na França. Então a adaptação ela foi muito difícil. Eu sempre falo que não é um outro país, é um outro mundo. Você morar num outro país é gostoso quando você vai passear, você fica uma semana, 10 dias, você vê os lugares turísticos, é tudo muito bom, tudo maravilhoso. Mas depois? Mas para você morar é outra história. Foi difícil? Foi ruim? Muito assim, difícil, muito difícil. O que foi complicado para Tudo. você? É mesmo? Tudo. Conta aí. Porque é outra língua, são outros costumes. Hoje você fala fluentemente francês? Falo. Para mim o português e o francês é praticamente a mesma coisa. Lógico que a gente não pratica tanto, então a gente vai esquecendo algumas palavras, tudo, mas eu tenho amigos e sou correspondente também de uma rádio e internet lá da França, converso sempre com eles no telefone, então não deixo de praticar. Mas a adaptação é muito difícil, porque é tudo diferente. São outros costumes, a alimentação é diferente, o futebol é diferente, a língua é diferente, as pessoas são diferentes. Aqui no Brasil você chega, se vem um estrangeiro, ele vem na minha casa comer um churrasco. O europeu já não, o europeu já, cada um no seu canto, cada um na sua casa, e cada um debaixo do seu telhado, ninguém convida para fazer outra coisa. Então a adaptação ela é muito difícil. Então foi muito, muito, muito difícil se adaptar. Hoje é muito mais fácil, quando eu falo que é muito mais fácil, porque qualquer time que você vai tem brasileiro. Que você pode conviver, às vezes tem até treinador também que é brasileiro. Então a adaptação hoje ela é muito mais fácil. Qualquer país que você vai, tem algum time que tem brasileiro. Tem time que tem 5, 6 brasileiros. Hoje você pega o Paris Saint-Germain, tem acho que 5 ou 6 brasileiros lá. Então a adaptação ela é muito mais fácil. Na minha época era muito mais difícil. Eu tinha um professor que me dava aula de francês que não falava uma palavra de português. Nossa, complicado isso. Então como é que você vai falar? Ele, não, você tem que falar, ele falava, você tem que falar francês. Eu falei, mas você não sabe falar uma palavra de português? Por exemplo, a gente, não. Ele falou, não, você tem que... Então foi na raça mesmo. Tanto você Aprendi quanto a na sua raça. esposa, enfim. E aí eu tinha que me esforçar. Ou eu me esforço para me adaptar, ou ia dar um mês e eu ia ter que voltar para o Brasil. Bom, resultado, ficou 10 anos lá na França e Exatamente. No final das contas acabou que você hoje gosta muito do país, né? Gosto do país. Da cultura, respeita Não tive muita muito. oportunidade de voltar ainda para rever amigos, tudo, mas pretendo ainda esse ano. Você voltou em 2008? Voltei em 2008 para o Brasil, 2008. Você falou que você é correspondente lá. É na área de esportes ou você é correspondente em assuntos gerais? Não, futebol. Futebol? Só em relação ao futebol. Que legal. Aí eles me ligam para perguntar dos times que eu joguei, se eu acompanho, sobre o campeonato francês, alguns outros campeonatos da Europa também, sobre a seleção brasileira. Que eu legal. estou sempre em contato com eles. Então, na época da Copa do Mundo, você ficava direto? Direto com eles, Só não fui lá fazer matérias lá, mas então até jornalismo ele se arriscou, até no jornalismo. Bacana. Bom, aí você voltou para o Brasil. Voltou, aí teve churrasco todo fim de semana, jogava futebol com os amigos direto. Como é que foi essa volta? Na verdade, quando eu voltei ainda em 2008, eu nem pensava em jogar ainda. Né? Pensava em jogar mais uns 2 anos. Mas aí, conversando com alguns times, alguns treinadores que eu tinha trabalhado, acabou não dando certo e acabei parando de jogar nessa época mesmo, em 2008. E aí foi continuar fazendo exercício, continuar correndo para não perder muito o pique, né? Mas Entendi. é difícil. Mas como foi essa sua decisão de vou parar de jogar depois de 20 anos? Na verdade, a gente nunca pensa em parar de jogar. O jogador de futebol ele não pensa em parar de jogar. Ele não se programa para parar de jogar. Para mim aconteceu.
né? Eu tentei alguns times na França ainda, também não deu certo. Você não queria, na verdade, ter parado? Nos meus planos eu não... Você queria mais um pouquinho? Ia jogar mais um pouquinho, tinha jogado um pouco mais. Mesmo porque eu nunca tive problema físico, de operação, nunca tive lesão muscular nenhuma. Então nunca tive problema. Isso. E aí parar aos 33 anos, para mim foi difícil, não foi fácil. Mas foi o que aconteceu, e aí tinha alguns times interessados, mas para mim não era muito interessante, e aí acabei parando. A gente quer saber mais sobre a sua história, mas isso tudo daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já!